Professor, eu vou fazer um gancho aqui nessa questão do Forward Guidance, né, que o senhor citou, e inclusive foi uma coisa que o senhor citou num artigo para o seu blog agora no dia 19, né? E a minha pergunta é, o senhor disse que se o Banco Central fizer um guidance, digamos, abre aspas, menos conservador, sinaliza que se importa um pouco menos com a inflação, talvez isso reduza a expectativa o juro futuro na ponta longa, né? O problema é que, na minha visão, isso não supõe que a única coisa que o mercado está olhando é o guidance do Banco Central. O que acontece, por exemplo, se o mercado não comprar a ideia, né? Então, vamos supor que eu tenha 10 anos e eu esteja trabalhando com expectativa para um juros de 10 anos. Se o mercado acha que no meio do caminho, digamos, daqui a 4 anos, o Banco Central vai desistir da sua política e voltar ao conservadorismo anterior, isso não tornaria o movimento incerto? Sim, isso sem dúvida nenhuma. Quer dizer, bom, isso está no capítulo 15 da Teoria Geral. O Keynes aborda exatamente isso. Quer dizer, quando ele fala sobre porque poucas pessoas têm essa nuance, tá? Mas, embora a discussão na teoria geral esteja um pouco confusa, nos capítulos 13 e 15, onde ele apresenta a determinação da taxa de juros, as pessoas não percebem que o Keynes está falando de duas taxas. Está falando da taxa de juros de curto prazo, que o Banco Central põe onde ele quiser, e tem a taxa de juros de longo prazo, tá? Que o Keynes dizia que é determinado pelas convenções prevalecentes no mercado financeiro. Tá? Não é por taxa natural, por produtividade, coisa nenhuma, são convenções. E o Banco Central, se ele quer reduzir a taxa longa, no fundo ele tem que convencer a opinião pública, né, de que a taxa de juros pode cair de forma consistente. Tá? Então, o Forward Guidance é absolutamente fundamental. Tá? Agora, de fato, se o mercado não comprar ideia, se eles acharem que daqui a um pouco vai mudar a política, realmente. Assim, eu acho que a gente teria que fazer uma reforma no regime de metas de inflação brasileiro. Tá? Eu acho que isso que o Jeremy Powell fez, tá? De perseguir uma inflação que, na média, seja 2%, a gente poderia, por exemplo, perseguir aqui uma inflação que fosse, na média, 3,5%. Né? Seria uma boa modernização do regime de metas de inflação. Porque, veja bem, de 2017 até aqui, a inflação operou sistematicamente abaixo do centro de metas de inflação, sendo que em 2017 ela operou abaixo do limite inferior do regime de metas. Então, a rigor, você não está cumprindo o regime de metas de inflação. Está tendo uma inflação menor do que a necessária para cumprir o regime de metas. Então, se você fosse adotar o sistema americano de Jeremy Powell, então você teria que dizer o seguinte: não, olha, como a inflação ficou 4 anos abaixo do centro da meta, então, pelos próximos 4 anos, a partir de 2021, eu vou tolerar que ela fique tantos por cento acima do centro da meta. Pronto, você resolveu. É só você fazer essa mudança. Você faz uma mudança institucional nas regras do regime de metas de inflação no Brasil. Eu não vejo problema nenhum com isso. Entendeu? E com isso você sinalizaria lá na ponta a taxa de juros mais baixa. Agora, muitas vezes a taxa de juros longa começa a subir. Se você pegar, por exemplo, a taxa de juros para vencimento em 2021, em 2022, ela está bem pertinho da Selic. Tá? O problema é 2023, 2024, 2025. Tá? É por problema fiscal? Não, não é por problema fiscal. É que o mercado, ele supõe, tá, que a economia terá voltado a uma certa normalidade em 2023, 2024, e com isso, dado que o centro da meta de inflação lá para frente, agora não lembro exatamente o número, mas está em 3,5%, tá? Então o Banco Central vai ter que normalizar os juros. É basicamente isso. Eles estão esperando a normalização dos juros. De fato, a política monetária está hoje em campo estimulativo, talvez pudesse ser um pouquinho mais, tá? Mas em algum momento vai voltar ao normal. Quer dizer, então, óbvio que o juro longo também reflete isso. Quer dizer, seria estranho que não refletisse. Né? Quer dizer, talvez o que você tem aí é um certo exagero. Quer dizer, se a gente supor, né? Eu estava, inclusive, na quinta-feira passada, o grupo de pesquisa, que eu sou o líder, fez um debate com o Fernando Holanda Barbosa, da EPGE, FGV Rio de Janeiro. Né? E ele estima que a taxa de juros natural no Brasil seja 3% real. Né? 3% real,
com uma inflação de 3,5%, dá 6,5% de taxa de juros de equilíbrio de longo prazo. Né? Bom, como o juro nominal tem 8%, o longo, talvez você tenha aí 1,5% que seja excessivo e que o Banco Central poderia atuar na ponta reduzindo esse juro e também com forward guidance. Tá? Mas veja bem, o juro longo ser mais alto que o juro curto, primeiro que isso é normal. Tá? Não tem nada. O anormal é o contrário. Tá? Quando o juro longo é mais baixo que o juro curto, você pode ter certeza que tem recessão pela frente. Tá? Agora, por que o juro longo tem que ser mais alto? Por duas razões. Primeiro, que os papéis longos são mais arriscados que os papéis curtos. Né? Então, isso já te dá um prêmio de liquidez, portanto, o juro longo tem que ser mais alto. Bom, em segundo lugar, quando você está num período de recessão, você está com a taxa de juros muito baixa. Bom, a partir do momento que o mercado, quer dizer, recessão não dura para sempre. Em algum momento a recessão acaba, as coisas voltam ao normal, a inflação começa a subir, né? E aí o Banco Central vai normalizar a política monetária. Então o juro de curto prazo vai subir. Como o mercado espera que o juro de curto prazo suba no futuro, então é óbvio que o juro longo tem que acompanhar. Então, assim, também não tem nada de muito extraordinário no fato do juro longo estar mais alto que o juro curto. Eu acho, sim, há um excesso, talvez esteja em 150 base points, né? Mas o fato do juro longo ser mais alto que o juro curto é o normal. O anormal é o contrário.